Olá! A cachorrada invadiu o Conexão Flórida. Tem para todo tipo, tem para todo gosto. E eu aproveitei para visitar um resort especial que fica aqui ao norte de Miami, em Dave, e que está fazendo o maior sucesso. Olha, o que não falta por lá é cachorro. Sabe aquele velho ditado, o cão é o melhor amigo do homem? Olha, eu fui visitar um resort aqui no sul da Flórida e lá eles inverteram esse ditado. O homem é o melhor amigo do cão. Lá os peludos são tratados como reis. E sabe o que é legal? O dono, ou melhor, a dona, é uma brasileira. Essa aqui é a Mônica, a dona do resort. Eu posso dizer que para os peludos, isso aqui é o paraíso. Mônica, aqui no seu hotel, cachorro tem suíte? Com certeza, tem. Nós temos as suítes que a gente considera suítes mais simples, que são ainda chamadas de suítes. E temos essas VIPs, que os cachorros têm televisão, têm câmeras, os clientes têm um app que eles têm acesso pelo celular ou pelo computador, que eles podem ver os cachorros deles durante o tempo que o cachorro está hospedado aqui, e eles adoram isso. Nós temos também câmeras do lado de fora, que são públicas, quando eles estão brincando, os clientes também estão olhando eles no app. O difícil depois vai ser o cachorro querer voltar para casa, né? Eles sempre gostam de voltar por causa dos donos, mas para eu te ser sincera, principalmente os cães que começaram a vir aqui desde filhotes, que eles vêm para o daycare, que a gente chama da creche no Brasil. São cachorros que estão tão assim adaptados e gostam tanto de vir para aqui, que tem alguns que quando vão embora, eles, como a gente diz, botam o freio. E eles não querem ir, que eles adoram e vêm numa felicidade louca, porque eles estão querendo vir para cá para brincar, né? O resort também conta com um hospital veterinário de ponta. A gente faz cirurgias, fazemos limpeza de dentes, fazemos radiografias digitais, fazemos exame de sangue. Lá, a gente tem máquinas que fazem exame de sangue e dão o resultado em 20 minutos para a gente. E eu acho que isso é muito importante, porque principalmente que tem alguns clientes, quando estão hospedados, alguns cachorros, cães, vamos botar assim, cães que têm problemas como diabetes, alguns cães que têm problemas de convulsão, a gente aceita todos esses animais aqui. Então a gente não tem problema pelo fato de nós termos veterinários trabalhando aqui. E qualquer problema durante a hospedagem, cães que têm problema de estresse, de diarreia ou qualquer outro problema de infecções urinárias, nós atendemos imediatamente aqui, que já facilita bastante o fato da gente ter o hospital aqui. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Uma das coisas que é diferente, que a gente tem de diferente aqui, são as gaiolas de quando os animais acordam da anestesia. Então essas gaiolas são todas aquecidas, cada gaiola tem um aquecimento individual. Então quando os cachorros acordam da anestesia, a gente pode deixar eles dentro dessas gaiolas aquecidos, porque normalmente depois de uma anestesia a temperatura baixa. Então a gente tem procedimentos que a gente faz durante a anestesia de manter o cachorro aquecido e depois da anestesia, quando eles estão acordando, eles também têm que ficar aquecidos. Então essas gaiolas são uma das gaiolas que a gente usa para os cachorros de médio porte e pequeno porte para aquecerem. Gatinhos também? Os gatinhos são gatinhos que nós pegamos um dia antes do furacão Irma. Alguém abandonou 4 gatinhos no parque aqui perto, eles estavam todos molhados. Uma cliente nos trouxe e, logicamente, a gente aceitou, eles estão aqui, 2 já acharam casas, foram adotados. Os outros 2 estão aqui pintando o set, mas vão achar casa em breve, com certeza. O furacão separou muitos animais de seus donos aqui na Flórida. E estes voluntários estão atrás daqueles que se perderam. Este aqui acaba de ser resgatado. Está muito machucado. E é levado direto até uma clínica veterinária. E lá vão os voluntários atrás de mais cães perdidos. Esse Beagle teve sorte. Só machucou a pata. E está morrendo de medo de entrar na clínica. Esta mulher adotou um dos cães perdidos durante o Irma. Ela mora em Nova York e a cachorrinha viajou bastante para encontrar um novo lar. Sem ter nem mesmo onde morar, depois do Irma, muita gente teve que abandonar os pets. E um mutirão se juntou para pegar estes cachorros e mandar para outros estados.
Membros do time de basquete Miami Heat uniram forças numa grande campanha de adoção. A bondade de muita gente é capaz de dar uma nova chance de vida para estes bichinhos. E lembra daquele cachorro que estava todo machucado? Horas depois de ser atendido, ele já estava andando. Felizmente não quebrou nada e vai ficar bem. Agora é esperar por uma casa nova. E enquanto essas duas gatinhas também não encontram lar, elas ficam aqui no resort, num lugar bem quentinho e sendo muito paparicadas. Nós vamos voltar a falar daqueles outros peludos, os que latem. E se eles estão dando aquele trabalhão, não obedecem o dono de jeito nenhum? Peraí que a Mônica dá um jeito. E a empresária escolheu um treinamento de sucesso. O César dá aulas aqui no resort para alunos do mundo todo. Em dezembro, ele vai estar aqui de volta. Por que você, Mônica, decidiu adotar esse treinamento do Milan? Bom, nós construímos o Country Inn em 2006. Em 2005, o meu filho me deu uns livros do César Millan e eu comecei a ler e eu fiquei encantada com a maneira como ele fazia o treinamento. Nessa ocasião, quando a gente abriu, eu tinha um sonho de que ele viesse ao Country Inn para fazer um episódio, que era o episódio do Dog Whispered, que era o programa que ele tinha na ocasião, que chamado no Brasil Encantador de Cães. Nessa ocasião eu entrei em contato, mas parece que o gerenciamento dele não teve muito interesse, nada, não se mostrou interessado em vir para cá e fazer nada. Aí passaram-se uns 3, 4 anos, foi em 2012 ou 2013, eu mandei um livro com fotos do Country Inn, com tudo, a minha história, que eu era brasileira, que tinha vindo para cá, que morava numa fazenda no Brasil, era veterinária de grandes animais e que adoraria que ele montasse o Centro de Psicologia Canina dele aqui também, uma vez que ele só tem na costa oeste, que é na Califórnia, que é onde ele tem a fazenda dele, o rancho dele. Então, imediatamente, quando eu mandei isso, que já tinha um gerenciamento novo, uma das pessoas que fazia parte do management dele entrou em contato comigo. Ele veio aqui fazer um show ao vivo e ela veio aqui, visitou o Country Inn e ficou encantada, se apaixonou e falou, gente, é o lugar perfeito. Isso foi em 2013, início de 2013. 2014 ele já estava aqui, em janeiro, fazendo o primeiro que a gente chama o workshop dele, que ele vem aqui, ele faz 5 dias de treinamento, mas 5 dias que ele ensina aos estudantes, não são os outros treinadores dele, ficam juntos, mas os estudantes aprendem pelo César. Então não é uma coisa que a gente diz que são 5 dias com outros treinadores, não. O próprio César passa 5 dias aqui treinando e é um verdadeiro espetáculo. Eu recomendo para quem tiver a possibilidade de fazer, porque isso muda completamente a sua energia, não só com os cães, mas a sua energia em geral em relação a outras coisas, que ele ensina muito isso. Comparando a outros tipos de treinamento, o que o Milan tem de especial, de diferente? Eu acho que o que ele tem de especial é que ele usa muita psicologia canina. Ele não é muito nessa parte de, por exemplo, ele não tem nada contra, absolutamente nada contra, quanto, por exemplo, o reinforcement, positive reinforcement, que é aquela história de que você faz o cachorro sentar, dá treats, ou outros tipos de treinamentos, mas o Milan usa muito a energia. Então ele pouco fala, ele usa mais, ele diz que se você é uma pessoa que é calma e assertiva, que é o termo que ele usa, assertiva não no sentido de agressividade ou de agressiva, que muitas pessoas confundem e pensam que você ser assertiva, você tem que ser agressiva, de maneira alguma. Ele é uma pessoa extremamente gentil com os animais, ele não usa agressividade, ele é uma pessoa assertiva. O animal tem que respeitar ele. E os cachorros, o que acontece? Os cães, eles têm o instinto de matilha, o instinto nômade. Então, eles têm o instinto de sempre ser seguidores de um que é sempre considerado o pack leader, que é o chefe da matilha. E o que o Milan fala é que o humano tem que ser o pack leader dentro da casa dele. É muito importante. Então, quando um cachorro que chega numa casa e ele não sente que o dono dele é quem está sendo o líder dele, porque o cachorro automaticamente ele já tem um instinto de ser o seguidor dessa pessoa, esse cachorro começa a apresentar problemas de comportamento, problemas de, por exemplo, fica inseguro, cachorros apresentam agressividade, ansiedade, são pessoas que não veem no dono esse líder,
da casa. Então isso é que ele explica para os estudantes e todos saem daqui super bem. Ou seja, o que ele tenta explicar é: o cachorro é a cara do dono, é isso? Com certeza, com certeza. É a melhor maneira de definir em português. Porque quando você vê um cachorro com muito problema, você pode ter certeza que a energia está no dono, o problema está no dono. Então é que ele fala, I rehabilitate dogs and I train people. Porque ele tem que treinar os donos e aí ele reabilita os animais. Porque o problema sempre está no dono, porque às vezes eles não enxergam dessa maneira, mas a partir do momento que ele tem uma pessoa legal, ou como o Cesar, ou até como um outro bom treinador, não necessariamente o método do Cesar, mas qualquer outro método, quando eles começam a seguir, eles veem que às vezes o problema está dentro de casa, dentro da maneira que o dono está tratando esse animal. Esse pastor alemão lindo, gente, tem uma história maravilhosa, né, Mônica? Tem, muito bonita. Ele era um cachorro considerado um working dog, que ele trabalhava nos aeroportos farejando dinheiro e explosivos, e ele foi aposentado o ano passado. E quando ele trabalhava, ele tinha um problema seríssimo de agressividade, mas agressividade em relação aos outros cães, não em relação a humanos. E quando o Cesar estava aqui, coincidiu que ele tinha aposentado nessa ocasião e o Cesar, literalmente em 4 dias, reabilitou esse cachorro. É uma coisa impressionante. Quando ele fez? Ele usa muito, como diz o faro. O cachorro sempre usa primeiro o nariz, como a gente fala, o nose, eyes and ears, que é nariz, o faro, os olhos e depois os ouvidos. Então ele usou o fato dele ter tanto bom faro, por causa que ele farejava, era o trabalho dele, era farejar dinheiro explosivo, ele usou isso em favor para reabilitá-lo com a agressividade aos outros animais. Então ele começou usando comida e corrigindo ele para que ele não fosse na comida quando ele não queria que ele fosse. E depois disso ele saiu para o pack walk, que é a caminhada junto com a matilha, junto com os outros animais. E ele botou ele junto com os outros. E junto com os outros ele já foi ali se adaptando. No 4º dia esse cachorro estava ótimo do lado dos outros. 4 dias 4 dias. E outra coisa é que ele também tinha um problema sério de caminhar na coleira, porque os cachorros farejadores de aeroporto, o que acontece? São cachorros que têm que trabalhar na frente do oficial, porque eles têm que estar na frente farejando, e não ao lado e não atrás. Então ele tinha o hábito de caminhar na frente. E eles usavam aquelas coleiras que são consideradas harness, que eu não sei exatamente o nome em português, que é aquela coleira que você bota assim ao redor do peitoral, que é como um peitoral. E isso faz com que o cachorro puxe na tua frente. Então a primeira coisa que ele fez foi trocou também a coleira e usou a coleira, que é essa coleira que a gente usa, que é o sleep leash, que ele usa o quê? Aqui alto no pescoço, que com isso você controla, uma vez que você controla a cabeça do animal, você controla o resto do animal. Então ele usa uma coleira extremamente simples, que é essa sleep leash que ele tem, e qualquer pessoa pode fazer uma leash dessa ou até comprar. E ele faz a pressão, por exemplo, aqui o Atos, a gente faz a pressão, ele senta, ele usa poucas palavras, ele não fica sit, nada disso. Ele só na pressão, às vezes um ligeiro som, e ele senta e ele respeita tudo na base da energia. E hoje em dia esse cachorro está totalmente reabilitado, totalmente outro cachorro, não tem agressividade nenhuma. O Atos, ele nenhuma. tem quantos anos? O Atos está com 9 anos. Então ele está aposentado agora? Está aposentado agora. E quem é o dono dele agora? Hoje em dia nós somos os donos porque nós adotamos. Você não aguentou? Não aguentei. Ele foi um dos primeiros cachorros farejadores do aeroporto que veio para o Country Inn e eu tinha uma coisa muito forte com ele. Então, mas olhando para a cara dele dá para entender. E o oficial também não quis adotá-lo pelo fato que ele tinha cachorros em casa. Então ele ficou preocupado em relação à agressividade. Hoje em dia, quando ele vê o Atos, ele fala, não acredito que ele hoje em dia tem um outro cachorro aqui com a gente. Ele fala, não é possível que esse é o Atos. Eu falei, é possível, tanto é que ele vê aqui o tempo inteiro o Atos socializando com os outros animais. Realmente não tem como não se apaixonar pelo Atos. Mas olha, daqui a pouco aqui no Conexão Flórida você vai ver mais cães encantadores. Tem até um campeonato que elege o mais especial, o mais bonito. E o mais feio também. Olha, é tão feio que chega a ser fofinho. Não saia daí.